Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, aqui quem fala é a Bruna Gonçalves. Talvez a maioria já me conheça. Entrego esses treinamentos para vocês já há algum tempinho. Sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje. Antes de tudo, né, gente, já que não temos mais nosso ambiente em comum, nosso chat de grupo, peço para que qualquer dúvida, qualquer problema com o áudio, se tiver muito baixo, muito alto, alguma dúvida quanto aos slides, enfim, podem ficar à vontade para me mandar perguntas aqui no Q&A ou perguntas e respostas, dependendo de como tiver o layout da sua apresentação, que aí a partir dessas perguntas e respostas é aqui que a gente estabelece a nossa comunicação, tá bom? Então podem ficar à vontade para mandar aqui, enfim, qualquer observação, tá bom? Eu vou ficar disponível durante toda a sessão também, vou ficar dando uma olhadinha nas perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o conteúdo. A sessão de hoje, o foco principal dela é como vocês podem maximizar, né, e aproveitar ao máximo a participação de vocês, da sua empresa, nos eventos SAP. Então, claro, tem algumas dicas que são para eventos em geral, né, assim, como você pode aproveitar bastante a sua participação em eventos. E aí aqui o nosso foco é mais eventos em que vocês estão patrocinando, né, e não muito evento próprio, assim, você está drivando um evento totalmente por sua conta, mas também algumas dicas podem ser levadas em geral. Mas a gente tentou focar mais também para a apresentação não ficar muito grande, a gente tentou focar mais, nesse caso aqui, nos eventos mesmo, que vocês estão patrocinando, e aí, claro, também, que é o caso dos eventos da SAP. Tá? Então, acho que vocês estão me ouvindo. Se alguém puder só me mandar aqui uma mensagem que está tudo ok com o meu áudio, que posso começar, que eu fico meio receosa, assim, se está tudo ok. Então, só se vocês puderem me escrever uma mensagenzinha aqui que está tudo certo, aí a gente já começa. Tá, áudio ok, acho que está tudo bem. Então, tá bom. Gente, qualquer coisa, como eu falei, tá? Tá bom? Ok, obrigada, Cristiane. Obrigada, Matheus. Tá certo, gente. Então, tudo bem. Qualquer dúvida também, podem escrever lá no perguntas e respostas. Agora eu estou recebendo tudo junto, tudo ok. Tá bom, gente, desculpa enrolar um pouco para começar, mas é que eu me sinto muito no monólogo. Então, por isso que eu gosto de perguntar para saber se está tudo indo bem. Adoraria estar aqui com vocês, mas infelizmente a gente não consegue. Então, vamos lá. Então, antes de tudo, gente, por que, né, que a gente escolheu esse tema de eventos, né? E aí, por um lado, a gente pode até pensar, né, que isso vai contra, entre aspas, né, contra tudo que a gente vem tentando passar para vocês nos últimos tempos, nos últimos anos, que agora é digital, enfim. Mas os eventos físicos, com uma estratégia, né, com um marketing mix bem elaborado, ele também é tão importante quanto, né, uma campanha digital, uma estratégia digital bem criada. Então, na verdade, o importante, né, não é a gente escolher 100% digital ou 100% evento físico. O importante é a gente fazer um mix, né? E aí esse mix serve para a gente passar para o nosso consumidor o nosso posicionamento, né, para o prospect, escolher a gente, ao invés de escolher a concorrência. Então, aí não é mais um tema operacional, né? Muitas vezes a gente falava de evento físico, principalmente, e aí eu penso em mim mesma. Quando eu comecei a trabalhar numa outra empresa, eu fiquei 3 anos trabalhando com eventos. E aí mudou muito, né? Minha vida agora, eu quase não faço eventos, tem só o SAP Fórum, e alguns, que agora é o SAP Now, né? E alguns eventos pontuais. Mas a gente fazia muito evento físico na outra empresa. Isso já faz uns 10 anos, 10, 11 anos. Então, agora, claro, a estratégia mudou, agora a gente não participa, né, assim, não sai fazendo vários eventos físicos, cada vez mais o evento físico faz parte de uma estratégia, faz parte do nosso mix de marketing e existe toda uma estratégia de posicionamento para esse evento, né? Então, não é operacional, qual vai ser o brinde que vai ser entregue, né? E aí isso seria bem importante o pessoal de vendas, principalmente, né, ouvir isso, porque muita gente que não está presente, assim, no dia a dia de marketing, ou que ainda não está tão alinhado, né, os negócios da empresa com a área de marketing, as áreas de negócio, de vendas, enfim, quando não integradas, pensam muito nisso, né? Que o marketing é muito essa execução, essa operação e o evento consequentemente. E na verdade não, né? Se a gente pensa só em operação,
a gente acaba investindo um valor super alto e não consegue ver ou não consegue ter mesmo o retorno, né? Que tão importante também quanto ter o retorno é que a gente, como profissional de marketing, como gerente de marketing responsável, que a gente consiga reportar, que a gente consiga mostrar realmente a relevância, o impacto daquela verba que foi investida, né? Então, aí, a partir daí, a gente vai contribuir com algumas dicas, enfim, algumas coisas que a gente mesmo segue, para vocês conseguirem justificar a participação, né, como eu falei, em eventos nossos, SAP, que é o foco principal, mas também em outros eventos de terceiros e de vocês, tá? Então, vamos para o próximo, acho que está tudo certo, sim. Então, antes de tudo, né, gente, aí não é só evento físico, aí também ele serviria para qualquer tipo de evento, para um webinar, enfim, para qualquer ação que a gente for fazer. A gente tem que estabelecer, antes de tudo, quais são as nossas metas, né? Então, o que a gente quer alcançar, né, com essa ação, com a participação, com o patrocínio. Então, eu estou lá para awareness, né? Eu estou lá só para ser visto? Ou eu estou lá para awareness e eu também quero gerar demanda, né? E aí a geração de demanda, ela vai ser mais específica para NetNew. Então, a gente vai começar, né, aquele público é para um início de relacionamento, ou esse público já é um público que a gente teve contato e a gente vai trabalhar num aquecimento, né, desse contato. Então, é importante para cada evento, para cada participação, fazer esse mapeamento, né, de qual é o público-alvo, qual é a sua meta, né, o que você espera daquilo, né? Então, se é geração de lead, qual é a métrica que vai ser usada, qual que é a estimativa de lead, aí você pode fazer uma estimativa a partir da quantidade de visitantes no stand, né? Tentar fazer isso da maneira menos genérica possível, né? Assim, eu sei que muitas vezes é muito difícil para a gente conseguir mensurar, né? Assim, o evento tem 10 mil participantes, sei lá, 8 mil pessoas únicas por dia. Como a gente vai fazer para saber quantos leads vai gerar? E aí, claro, se você nunca patrocinou, nunca participou daquele evento, é um pouco mais difícil, mas aí você pode falar com o pessoal da organização, tentar entender algumas ações, né, para o stand, para conseguir mais, enfim, conseguir um maior engajamento dentro do seu stand, para receber mais gente lá. E aí eu vou passar algumas dicas também de todo esse processo, né, aí vai ser do pré, durante e pós-evento, né, que não se restringe, claro, só à participação. O pré é super importante e o pós também é tão importante quanto, né? Então, são essas 3 fases que impactam totalmente e que a gente precisa conseguir trabalhar da melhor maneira para maximizar, né? Fazer mais com menos, que é isso que a gente precisa fazer, né? Cada vez, eu digo por SAP mesmo, cada vez mais a gente tem menos dinheiro, pelo menos na minha área, não sei as outras, mas a gente precisa conseguir gerar, né, independente disso. Então, esse é o nosso desafio, né? Então, aqui algumas dicas do pré. Antes de tudo, e aí está muito relacionado ao que eu acabei de passar para vocês também, só que de uma maneira um pouquinho mais estruturada. Antes de tudo, né, é o planejamento. Então, e aí aqui o planejamento ele está bem focado já, por exemplo, no guia, né, de patrocinador. Então, assim que você fechar, por exemplo, você está patrocinando o SAP Now, né, desse ano agora, em setembro. Então, antes de qualquer coisa, veja seus benefícios como patrocinador, se você está de acordo, qualquer coisa, conversa com a organização, entenda direitinho cada ponto, né, explore ao máximo cada benefício que você tenha, né, que faz parte daquilo que você está pagando, né, e aí a partir disso você pode relacionar com a sua estratégia, né, então como que você vai atrelar esses benefícios à sua estratégia, né, como você vai conseguir executar a partir daqueles benefícios. E claro, né, não trabalhar nunca com equipes separadas, esse planejamento, principalmente para um evento que demanda tanto investimento como esse Apenal, né, que é bem caro, a gente sabe, é fazer um alinhamento, né, com a sua equipe, envolver todo mundo, envolver a equipe de vendas, a equipe de marketing, a equipe de pré-vendas, entender, né, as observações, os comentários de cada um deles, para conseguir traçar objetivo, ação em conjunto, KPIs, para o evento como um todo, né? Para não acontecer, por exemplo, do marketing ter um KPI, a área de vendas ter um outro KPI, né? E aí assim por diante. Então, tentar chegar num lugar comum e, mais uma vez, né, como a gente sempre passa aqui para vocês, trabalhar junto e de maneira alinhada, tá?
E aí também, não menos importante, são os convites, né? Então, também um planejamento de convites, e aí aqui a gente fala de convites massivos, né? Convites para a base de vocês, enfim, o one-to-many, que a gente chama, e também, tão importante quanto os convites massivos, é a gente trabalhar nos convites focados, né, nos one-on-one mesmo. Então, mapear quais são os clientes estratégicos, quais são os prospects que a gente quer receber, né, nesse evento, seja um evento seu, seja um evento patrocínio, tá? Então, nesse caso, serve para os dois. E aí, nos clientes estratégicos, a nossa recomendação, né, claro, é trabalhar também de maneira diferenciada. Então, envolver um AE, envolver alguém de vendas, alguém que realmente consiga fazer um approach muito mais próximo dessa pessoa, né? E dependendo até do nível desse cliente, uma recomendação, por exemplo, é tentar pensar um pouco fora da caixinha. Então, ao invés de, por exemplo, fazer uma ligação ou mandar um e-mail convidando, mesmo que seja personalizado, aqui mesmo a gente já fez isso no SAP. É você fazer o convite por vídeo, por exemplo. Então, você acaba saindo um pouco do lugar comum, né? Você grava um vídeo rápido e não precisa ser um vídeo profissional, com agência. Coisa aqui, com iPhone mesmo, a gente grava. E aí envia para esse cliente um vídeo rápido, né? Coisa de 15, 20 segundos, convidando ele para o nosso evento. Então, isso são maneiras de você conseguir engajar, né, no one-on-one também, que acaba sendo bem efetivo, além, claro, dos disparos mais massivos, que a gente tem algumas restrições agora aqui com o GDPR, enfim, mas que a gente precisa conseguir vencer o desafio também, porque é muito importante também esse one-to-many, né, nesse caso de convite, principalmente. E aí aqui falando do plano de comunicação do evento, então aí também, né, a construção de um plano, então quando você confirma a sua participação no evento, qual vai ser o plano de comunicação, né? Então, onde vai estar essa nossa comunicação do evento? Quais meios, né? Se vai ser mídia online, se a gente vai fazer parceria com alguma empresa para convidar junto, né, com a gente. Então, só que vendo, gente, eu vi que eu tive algumas perguntas, eu vou mandar o PPT sim, tá? Depois da sessão eu já mando. Eu tenho mandado para vocês antes o PPT, em formato PPT, mas aí me pediram para não mandar mais PPT, mandar PDF e colocar no Jam. Então eu vou mandar para vocês o link do Jam, tá bom? Aí quem não tiver acesso, me peça, que aí eu já convido vocês na hora e fica tudo certo, tá bom? Só um parênteses aqui que eu vi essas perguntas, então todos vão receber, podem baixar lá no Jam, é super fácil. Qualquer coisa vocês me contatem que eu ajudo, tá? Então, voltando, gente, para essas formas de divulgação. Isso, na verdade, às vezes parece muito simples, né? Ah, vou fazer a divulgação no meu Facebook, vou fazer a divulgação no LinkedIn, o pessoal aqui de vendas, de marketing, todo o pessoal da empresa envia, né, para o público a partir do LinkedIn. Só que a gente precisa estabelecer um plano também, tá? Então, quantas vezes isso vai ser enviado, até para não ficar demais, né? Porque é uma linha um pouco tênue, né, entre você não postar nada e postar demais, né? Às vezes a pessoa acha que precisa fazer sempre, todos os dias, e aí se você postar todos os dias do mesmo tema, vai ficar muito chato e vai ser até algo que vai jogar contra você. Então, por isso, estabelecer um plano, quando a empresa vai postar, quando as pessoas vão postar, né, isso em mídias sociais, e aí, claro, também quais outros canais de divulgação a gente vai usar. Tá, então, aí nesse plano, claro, contempla quanto tempo de divulgação em cada meio, quanta antecedência vai começar a fazer a divulgação em cada meio também, tá? Então, precisa ser realmente uma divulgação assertiva e focada, né, no seu objetivo, tá? Então, quanto mais presente você tiver na cabeça do seu público e você conseguir realmente se posicionar, né, mais chance de você ter um resultado bacana, do pessoal ir no evento que você está patrocinando ou no seu evento. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de meios que a gente chama de 4 meios, assim, que a gente consegue estabelecer esse plano de comunicação. Então, é importante definir quais serão esses meios para divulgar. Então, isso vai ajudar a gente a saber quais mídias vão precisar de investimento, né? Então, não se restringe só ao investimento do stand, né, quando é, nesse caso, de evento físico, mas é importante também ter uma verba
para divulgação em mídias pagas, né? E aí, como vocês podem ver aqui, não tem só esse meio de mídias pagas, existem os meios próprios, os meios espontâneos, que também não tem custo, e também os meios de parceiros, né? Eventuais parcerias que vocês possam ter com empresas e que vocês possam fazer uma permuta, enfim, de alguma maneira. Então, nem tudo se restringe, né, ao budget, assim, é importante você ter uma verba para fazer os meios pagos, mas também, caso não tenha, né, assim, gastei tudo no evento, não tenho mais verba. Existem outras maneiras de você conseguir trabalhar nesses convites sem ser só a partir de você. Envolver parceiros de vocês, envolver esses meios espontâneos, boca a boca, pedir para um cliente referência, por exemplo, ou algum influenciador, se vocês conhecerem alguém que seja um influenciador, para essa pessoa compartilhar nas redes dela, né? Então, assim você consegue aumentar a visibilidade do seu evento, da sua participação, sem um custo diretamente envolvido. Né? Então, nesses casos, a gente tenta ser criativo, né? Para realmente não... Enfim, para a gente aproveitar ao máximo o que a gente já está investindo. E aí, gente, quantas vezes a divulgação, eu recebi aqui a pergunta, então, da Rafaela, depende muito do meio, né? Então, por exemplo, no Twitter, a gente recomenda que sejam posts diários, pode ser mais de um post por dia. Né? No LinkedIn e no Facebook, por exemplo, a gente recomenda uns 3 posts por semana. Mas aí tem muito a ver com conteúdo também, né? Não é só, a gente não fala só de frequência, mas fala também de conteúdo. Então, qual tipo de conteúdo você vai divulgar? Se você está querendo posicionar, por exemplo, a sua participação no SAP Now, se você ficar, né, em todos os posts divulgando sobre a sua participação no SAP Now, isso vai ficar super chato. Então, por isso, é importante trabalhar também, além da frequência, que seja uma frequência adequada para cada meio, é importante trabalhar o conteúdo que vai ser entregue, né? Então, naquele planejamento de posts, mesmo que seja post com a sua rede social mesmo, da empresa, que não tenha custo envolvido, é importante mapear qual conteúdo vai ser divulgado em cada um. Então, por exemplo, colocar um conteúdo mais focado no cliente, né, não na sua participação, né, que é o que eu sempre costumo falar para o pessoal. E daí que você vai participar, né, do evento? O que isso entrega para a pessoa? Né? A gente está muito acostumado a falar sobre nós. Né? Então, eu vou participar, minha empresa vai participar, visite o nosso stand, etc. Então, é mudar um pouco o tom, né, dessa conversa também, focar no benefício, focar em qual é a entrega, né, que você vai fazer para o público com aquela participação. Então, visitando o nosso stand, você vai poder ver cases de sucesso, de inovação, dar algum exemplo de inovação que a pessoa vai poder ter acesso. Né? Então, sempre ter o foco no cliente. Né? Em todas as comunicações, mesmo nessas comunicações pré-evento, a gente vai sim convidar para o evento, mas o mote, né, dos posts, o mote do conteúdo em geral, a ideia é que ele seja focado não em nós e nem na nossa participação, porque no final do dia a nossa participação nem é muito interessante assim para o cliente. A gente tem que mostrar qual é o nosso valor e qual benefício ele vai ter estando lá. Tá? Então, é trabalhar sempre essa comunicação focada no cliente, no público final, né, no nosso prospect. Acho que esse é o segredo, assim, tanto até mais do que a frequência, é a gente saber qual conteúdo vai ser divulgado. Né? E aí aqui a gente já falou de comunicação, ele voltou, aí aqui. Desculpa, gente, acho que esse slide ele se multiplicou algumas vezes, mas tudo bem. Aí aqui algumas ideias de meios de comunicação, né, que aí eu sei que vocês já sabem, mas aí fica mais de guia para vocês darem uma olhada, se talvez está faltando alguma coisa no plano de vocês. Então aqui as mídias sociais, né, em geral, que a gente já usa bastante. Trabalhar também conteúdo, então se você puder, por exemplo, escrever um blog post, coisa curta, não precisa ser nada muito elaborado, mas escrever um blogzinho, assim, um post, falando um pouco sobre o que vai ser compartilhado, que tipo de benefício, de inovação, o que vai ter lá, né? Então aí também é recomendado que isso seja criado e também é uma coisa que não tem custo diretamente envolvido, se for feito por vocês, né? Claro, se for feito pela agência tem o custo
tem o custo desse serviço. Então, antes de tudo, também, como eu falei, gerar interesse em visitar seu stand e também aproveitar, né, para, enfim, agendar reuniões antes mesmo, né, naqueles toques, principalmente o one-on-one, tentar conseguir aproveitar ao máximo esse convite, esse cliente estratégico, esse prospect ou cliente estratégico, para você conseguir falar com ele no stand, tá? Então, aqui, a pergunta que principalmente o pessoal de marketing sempre faz, né? Como a gente vai saber se esse plano vai dar certo? E, infelizmente, em muitos casos, a gente precisa testar para saber, né? Então, claro, a gente tem alguns benchmarks, a gente tem dicas, mas cada evento é um evento, cada público é um público. Então, muitas vezes, não existe o totalmente certo ou totalmente errado, né? É importante a gente ter os históricos dos anos anteriores ou pedir, enfim, uma ajuda desse histórico para a agência responsável, ou no caso do SAP Now, para a gente mesmo, da SAP, para vocês conseguirem traçar um plano com maiores chances de sucesso. Né? Mas realmente é normal ter que fazer ajuste, né? É normal não dar certo a princípio e ir ajustando. O importante é sempre fazer a análise e o ajuste rápido, né? Então sempre assim ter uma linha do tempo. Se a gente não tiver tantos inscritos, que é o nosso KPI, até 15 dias depois que foi enviado esse primeiro toque, a gente vai tomar uma outra ação. A gente vai colocar, além do Facebook, vai colocar também no Instagram, não sei. Mas é vocês terem um plano, né? Um plano A, um plano B, conseguir fazer esse acompanhamento e, conforme for, fazer os ajustes também. Né? Ele não é um plano totalmente congelado. A ideia é que a gente possa melhorar de acordo com os resultados que a gente for obtendo, né? Com o passar do tempo. Então, vamos ver se isso daqui tá. Eu estou vendo as perguntas também, mas aí a gente já volta lá. Então, aqui falando de conteúdo, na verdade eu já falei para vocês, mas aqui fica também mais como um guia. Então, o que vai fazer com que o seu conteúdo se destaque. E aí aqui a gente fala muito também, né, para quem for patrocinar o Now e tiver um slot, porque alguns pacotes de patrocínio, né, como vocês sabem, tem essa possibilidade de ter um slot durante o evento, de ter uma palestra, né, entregar um conteúdo. Então, já desde o começo, desde o título, né, que vai ser divulgado no aplicativo, enfim, para todo o público. Como você vai fazer para que o seu conteúdo se destaque, né? Porque são várias sessões que acontecem em paralelo, e isso é normal, né? Nos eventos em geral, cada vez mais é dinâmico, e aí é bom também porque a gente dá a possibilidade do participante escolher qual conteúdo se adequa mais à necessidade dele. Agora mesmo no PCOM, para quem participou, a gente fez várias sessões paralelas também, e a pessoa... Vários de vocês, inclusive, comentaram com a gente que seria interessante participar de uma sessão e de outra, mas as sessões aconteciam ao mesmo tempo, né? Eram sessões paralelas. Então, isso vai acontecer também no Now, né? Fora a plenária, mas nas sessões paralelas existe essa concorrência, entre aspas, que faz parte, é normal. O que é importante é você pensar como você vai se destacar, né? Apesar dessa concorrência. Então, é criar um título atrativo, uma breve descrição também, tão atrativa quanto, né? Quanto antes também vocês submeterem melhor o slot que vocês vão conseguir ter no evento, né? Assim, que não seja muito no final da tarde, do segundo dia do evento, que sempre vocês pedem pra gente. Então, é aqui mais focado no Now, falando do conteúdo focado para esse evento, né? Mas aqui no caso, por exemplo, falar a língua, né, da indústria, falar sobre negócio, né, e não falar especificamente sobre produto, sobre linguagens de produto, né, aquelas siglas que existem milhares e que se a gente não é da área técnica, da área de desenvolvimento, a gente não entende, né? Então é pensar qual é o seu público-alvo, quem vai estar lá, né? E será que vale a pena
a gente ficar usando tantos termos técnicos, né? Então, tentar ser o mais simples possível, que você consiga explicar aquele termo técnico de uma maneira muito mais simples e entendível por todos, né? Que às vezes para nós é uma coisa tão básica, né? Assim, a gente já usa a sigla há anos e é normal, a gente sabe o que é, né? Mas aí a gente se colocar no lugar de uma pessoa, né? De uma pessoa de negócios, será que ela vai entender, né? E geralmente a gente tem um público-alvo de negócios e não necessariamente recursos técnicos. Então é bem importante focar, né, na linguagem de negócios e no que é importante também para o negócio do seu cliente e não como funciona exatamente a solução. Né? Aí depende, claro, do público. É legal dar um overview na solução, mas não entrar muito em detalhes quando não é uma pessoa técnica, né? E aí, isso, gente, na verdade, eu sei que parece óbvio, tá? Mas é mais assim, para brifar o pessoal que vai fazer a apresentação, porque a gente ainda está no pré-evento. Então, nesse pré-evento, se a gente não fizer o briefing adequado, por exemplo, a pessoa que vai fazer a demo pode levar uma demo totalmente técnica, né? E aí, o público-alvo do nosso evento é o pessoal de negócios. E aí, a pessoa nossa de pré-vendas já preparou uma demo técnica, né? Então, isso é um problema, isso gera um ruído grande, prejudica a nossa participação, prejudica posicionamento, geração. Então, apesar de parecer bem básico, isso daí tudo é para a gente levar em consideração nos alinhamentos, tá? Então, vocês usem assim como um guia quando for alinhar com cada equipe, né? O que cada um vai entregar, tá? Principalmente. Então, aqui, na verdade, dica de conteúdo em geral, quantos slides fazer, aqui, mais uma vez, evitar termos técnicos, evitar muitos prints de tela de produto, né? Focar mais no benefício e não necessariamente no layout, lá no design da solução, né? E aí, aqui também, mais para o caso do Now, todas as apresentações, gente, que vocês mandam para nós ou que vocês submetem lá no sistema, que sempre é criado um sistema, né, do evento, todas elas são revisadas pelo time da SAP. Então, é só importante que saibam, alguns de vocês podem ter soluções concorrentes, que é normal, a gente sabe, existe a parceria com a SAP, existe também produtos próprios, ou enfim, parceria com outras empresas. Então, por isso, a gente sempre revisa, até para ver se está adequado, né? Não só essa questão de concorrência, mas o conteúdo em si mesmo. Compartilhar algumas dicas, se for o caso. Então, é sempre feita essa curadoria, tá? Nos logos também, então, trabalhar brand de parceiro, não usar logo SAP, não usar logo de produto, tá? Também não é permitido. Isso para comunicações em geral. Tá, logos de produto SAP a gente não permite que seja usado. Pode escrever o nome do produto num texto corrido, por exemplo. Tá? Isso é possível ser feito, que não pode usar um logo ou criar um logo. Tá? Então, assim, colocar SuccessFactors do lado de um logo SAP como se fosse um logo. Né? Isso já aconteceu. Então, é para evitar qualquer problema, né, para nós, para vocês, enfim. Porque essa brand é um direcionamento do global, né? Não é nem a gente daqui que decide nada. Isso já vem totalmente empacotado, definido. Então a gente tem que seguir, sim ou sim, né? Bem democrático. E aí, gente, mais uma coisa importante também nesse pré é capacitar o seu pessoal. Tá? E aí também está bem relacionado aos pontos anteriores. Então, é ensinar o básico, né? Pensa que tem gente que talvez nunca tenha participado de um evento físico, né? Então, ensinar como receber o cliente, qual atitude tomar se o cliente tiver alguma dúvida, se ele fizer alguma pergunta, né? Fazer um scheduling também. Então, qual horário cada um vai ficar full time no stand, né, assim, claro, ninguém vai ficar preso no stand, né, pode sair, ir ao toalete, enfim, mas é ter um scheduling para que vocês estejam cobertos se essa pessoa precisar sair, né, por algum motivo. Então, é sempre pensar nisso bem antes do evento, reservar a agenda do pessoal, ter esse compromisso realmente agendado, né, de slots de tempo que a pessoa vai estar totalmente dedicada ao stand, né. E aí, alguns pontos, aqui eu não vou entrar em todos eles, mas o que não fazer, né, que
pode também parecer super básico, mas a gente vê bastante no SAP Now, no fórum, né, anterior, eu não via muito, mas em evento de mercado vê bastante, assim, empresas que estão lá patrocinando, investindo um dinheirão, e aí tem lá um monte de gente usando o celular, e eu não tô, né, às vezes a pessoa tá lá respondendo e-mail, né, que seja, mas é importante, assim, o celular, o máximo possível, não use, né? Tá, entre aspas, proibido aqui, porque senão, realmente, né, o mais importante, o foco naquele momento é o stand, é um momento único, é 2 dias, né? Não é nada que vai demandar, assim, dias e dias de foco, de trabalho. Na verdade, são algumas horas, né, daquela pessoa. Então, brifá-los para que seja aquele o foco, né? Deixa o celular na bolsa, se possível, assim, não se mostrar entediado, preocupado em responder alguma coisa. Enfim, a pessoa tem que sentir que você está lá para recebê-la, né? Assim, você é todo ouvidos para aquele prospect, para aquele visitante do seu espaço, tá? Então, aqui tem algumas outras dicas de beber ou comer, quando você estiver lá no suporte, né? Full time no stand, que também é importante. Enfim, alguns outros pontos que são importantes para considerar. Gente, agora a gente vai para durante o evento. Eu acho que o que mais tem conteúdo é o pré-evento, que vocês sabem, né? Acho que tanto quanto eu, o trabalho que dá o pré-evento, né? A gente é quase como se fosse uma gravidez, o SAP Fórum, por exemplo, porque a gente trabalha quase um ano inteiro para ele e ele, né, em 2 dias pronto. Aí depois tem o pós-evento também, óbvio, mas é um planejamento super grande, né? Para eventos grandes em geral, né? Não só para o SAP Now. Mas aí agora a gente vai para durante o evento, algumas dicas em geral. E aí isso aqui já tem que ser pensado antes também, tá? Mas pensado antes para execução lá, né? Que é criar uma identidade no seu stand. Então, uma identidade visual mesmo. E alguns parceiros nossos, alguns de vocês já fazem isso super bem, que é manter uma conexão entre os membros da empresa, que seja cor parecida. A gente já teve casos super de sucesso disso nos anos anteriores, foi bem bacana, assim, a gente via no SAP Fórum, tava todo mundo, né, com a mesma vestimenta, com a mesma cor, isso é bem legal. Ou pelo menos manter uma conexão, uma identidade entre todos, né, para que possam ser identificados, para que lá dentro do stand, se o seu stand está cheio, por exemplo, para que consigam ver que você trabalha lá, né? Então, isso daí também é importante, parece bem óbvio, né? Mas na hora lá de um evento cheio, e o nosso evento é super cheio, no caso do SAP Now, então, aí é mais importante do que nunca ter essa brand do stand bem definida, né? Fazer o pessoal ou usar a roupa da empresa, mesmo que não queira uma cor muito chamativa, por exemplo, não é minha estratégia, sei lá, tudo bem, mas usar uma polo, todo mundo com o logo da empresa, alguma coisa assim só para você ser reconhecido, ou todos da mesma cor, que seja, tá? Sempre pensar, então, numa identidade para manter isso em comum entre todos. E aí os materiais, né, que é bem básico, na verdade, a gente sempre tem algum material, sempre uma dica, sempre ter contato nesses materiais, então, seja, se você entregar, né, cada vez menos, na verdade, a gente tem trabalhado assim, mas se você entregar um folder ou um cartão de visita, aí sim, claro, isso ainda é usado, sempre colocar os contatos, né, de maneira fácil, de maneira clara. Se você tiver, por exemplo, um QR Code, né, também que direcione para uma página que tenha um call to action, né, a ideia aqui é que você não perca, né, essa pessoa que se demonstrou interessada em você, no seu produto, no seu stand. Então, que você não perca essa pessoa no meio do caminho, né? Então, que você deixe seu contato, deixe lá um call to action, se for online, né, que é melhor ainda. E que você tenha, claro, os cartões de visita, quando forem para evento físico, gente, os cartões vão muito rápido, né? Acho que a maioria sabe, mas quem, porventura, ainda não participou, os cartões vão rápido demais, então se planejem, peçam cartões antes também, para que vocês não fiquem sem, né? E aí vocês peçam também os cartões de quem está lá fazendo esse relacionamento com vocês, entreguem para o pessoal que está anotando ficha de lead, formulário de prospect, tá? Não percam esses contatos, entreguem os seus e sempre coletem os contatos de quem passar por lá e principalmente de quem demonstrar interesse, tá? Porque é uma oportunidade
única, que custa caro e que não vai voltar, né? Aquela pessoa muito provavelmente não vai mais passar por lá. Então, tenham isso bem definido, bem organizado, como vai ser feito o fluxo dessa coleta de leads, coleta de informações, quem vai ser responsável por guardar essa informação, isso vale ouro no evento, tá? Então, isso daí é super importante. Eu lembro que quando eu trabalhava com evento, eu que fazia as fichas de lead, eu cuidava daquilo como se fosse mais importante do que ouro, porque se eu perdesse aquelas fichas de lead, minha chefe me matava. Então, é mais ou menos isso. Uma dica hoje, que acho que na época eu não pensei, mas hoje com certeza eu faria, era pelo menos fotografar, né, aquela ficha de lead. Aí eu tenho os dois, né? Se minhas fichas somem, a gente tem a foto. Se roubam um celular, a gente tem a ficha. Tem o plano A e o B. Mas eu lembro o medo que eu tinha de perder esses leads. É realmente o que a gente vai levar do evento, além da brand, do posicionamento, mas é o que a gente vai levar mais para a geração de demanda, né? Então, que a gente cuide bem daquilo. E aí também, durante o evento, ao mesmo tempo que tem que ter gente, óbvio, trabalhando no stand, ele não deve estar cheio de gente da empresa. Se o stand é pequeno, por exemplo, um stand de 9 metros quadrados, e a gente tem lá 6 pessoas da empresa, e isso não é absurdo, tá? Isso acontece, o stand vai ficar cheio, né? O espaço de vocês vai ficar quase totalmente cheio mesmo, só de funcionário, né? Ou só de gente que está lá apoiando vocês. Então, toma cuidado com isso, né? Estabeleça uma atividade para cada um. Então, olha, você vai receber o cliente quando ele entrar. O outro vai fazer as demos. A outra pessoa vai coletar os leads. A outra vai anotar, armazenar os leads. Aí depende, claro, do suporte que você tem e do espaço, né? Não tem também a quantidade certa de pessoas. Depende de como você for se organizar. Mas sempre pensa no espaço disponível, né? Tem que ter mais espaço para os clientes do que para vocês. Tá? Então, tentar, sei lá, nos horários mais cheios, deixar 2 pessoas recebendo gente, né, logo na entrada do stand, para não deixar a gente esperando a pessoa lá perdida, né, na frente do seu stand, porque você vai estar disputando atenção com muitos outros patrocinadores, né? Então, é importante você ter essa estratégia para não perder a pessoa, porque além do seu stand tem muitos outros interessantes e com gente lá disponível para atender essa pessoa. Então, que a gente não perca aí nesse processo, tá? Então, aqui, focado na geração de demanda com o stand, então, o que a gente deve fazer? Tá? Já ter mais ou menos um briefing também de qual tipo de pergunta aberta a gente pode fazer, isso é interessante, né? Cumprimentar a pessoa de maneira educada, não começar já a falar de vendas logo no início, isso pode assustar um pouco, se torna um pouquinho chato também. Então, estabelecer assim também como vai ser esse processo, fazer um storytelling, assim, mais ou menos, de como vai ser, né? A pessoa vai entrar no seu stand, o que você vai falar, como vai ser, para onde vocês vão levar essa pessoa, quem vai falar com essa pessoa, qual vai ser o conteúdo, que tipo de mensagem vai ser entregue, né? Fazer essas perguntas abertas, já ter uma ideia de que tipo de pergunta aberta fazer, tá? Quanto menos improviso, assim, claro, a gente sempre, óbvio que vai ter improviso, óbvio que vai ter dúvida que não vai saber ser respondida, né? A pessoa às vezes não está lá na hora, o que é normal, mas sempre pensem nessa regra 80-20, que é mais ou menos 80% foco no cliente, 20% foco em você e na sua venda, na sua solução. Então, foca na pessoa, entenda o que ela quer, qual o problema dela, qual o benefício que ela precisa, né, que você pode oferecer e que ela precisa, né? Tenta entender como você pode ajudá-la, né? E não só, você sabe o que eu faço? Eu faço isso, isso, isso. Né? E daí que você faz isso, né? O que isso tem a ver com a pessoa? Tá? Então, antes de montar um speech, eu sou fulano, faço isso, estou há 15 anos no mercado, tá? Até aí, você precisa entender se isso é relevante para a pessoa ou não, né? Que tipo de informação ela quer ouvir de você. Então, tentem pensar nisso e não já fazer aquele speech totalmente travado, né? Falando, já começar falando de vocês. Ouçam mais do que falem, tá? E aí, o que não fazer, mais uma vez, não assustar a pessoa, não começar falando sobre vendas, não começar recebendo no seu stand já falando totalmente sobre você,
Então é importante pensar nisso, apesar de parecer óbvio. Mas eu sei que acontece bastante, não é por mal, não é por incompetência, nada disso. É por falta de briefing, às vezes é por falta de dicas ou de alinhamento, né? Coisas simples e que às vezes ficam desconectadas e a gente perde muito, né? E todos perdem juntos. E aí, pessoal, para finalizar o pós-evento, é óbvio para todos nós, né, que o evento não acaba quando ele termina, então tem muito trabalho a ser feito depois do evento. Antes de tudo, acho que aqui está falando, né, para reunir as equipes, mas antes de tudo, juntar todas as informações que você coletou, todas as fichas de lead, todos os cartões, todas as pessoas que fizeram download dos materiais a partir dos QR Codes do evento. Então, compilar tudo isso o quanto antes, tá? E ver depois seus objetivos versus resultados, para conseguir fazer um lessons learned também, o que foi aprendido, né? Como que a gente pode melhorar para o próximo, quantos leads a gente tem, quantos a gente espera fechar. Então, jogar tudo na mesa, né, junto com a equipe que participou do evento, para conseguir dar seguimento também e já ter também uma lista do que funcionou, do que não funcionou. É bem importante a gente fazer isso logo depois, senão o tempo vai passando, aparecem outras prioridades, outros eventos, outros clientes, e aí no final isso não é feito nunca. Então, colocar dentro do plano do evento esse pós-evento, já marcar as reuniões com os times, entender realmente o que acham que funcionou, o que acham que não funcionou, ter tudo isso mapeadinho até para os próximos eventos também. Tá? E aí aqui, né, o que eu já falei para vocês, para processar rapidamente tudo isso, todos os contatos, anotações, fazer a segmentação, escolher similaridades entre os visitantes do stand para mandar depois, aí acho que já está aqui também. Mandar um comunicado, um thank you e-mail, né, mandar um agradecimento por ter visitado o stand. E isso, o timing que a gente tem é super curto. Por isso, já deixem preparados, por exemplo, para todos os eventos físicos, o thank you mail, né? Se você queria que a pessoa tivesse ido e não foi. Envia também o miss mail que a gente fala, né? Que é um e-mail, sentir sua falta no meu stand, e aí você compartilha um conteúdo bacana também, para quem tenha confirmado a presença e não pôde participar, né? Por algum motivo. Então, aqui tem, no geral, para todos, né? Enviar esse agradecimento. Aí depende da classificação de vocês. A gente agora trabalha com os 8 Cs, né, que são todos os critérios levados em consideração. Tem alguns que fazem contato só warm, hot, cold, enfim, buns. Aí depende do critério que vocês usam, mas sempre fazer esse mapeamento e aí seguir com o contato a partir daí. Né? Então, se o contato for um contato bem interessado, que aí não importa a qualificação, né? Se ele está muito interessado, ele vai estar hot, né? Em qualquer qualificação que a gente fizer. Então, já tentar avançar para uma reunião com a equipe de vendas, né? Se ele estiver quase lá, se ele ainda estiver num médio, num warm, a gente mandar mais informações, mandar talvez um case de cliente para tirar dúvida dessa pessoa, né? Para que a gente consiga se posicionar bem. Então, também... E isso, o timing que a gente tem é super curto, né? Assim, tem que ser feito muito rápido. Por isso, ele é um pós-evento, mas ele deve ser planejado, claro, junto com o pré-evento. Senão, até fazer o planejamento, criação de peça, aí a gente já perdeu aí bastante tempo e já perdeu o timing, tá? Então, ele é uma ação de pós. Também, tudo isso daqui, eu acho, praticamente tudo a gente tem que fazer no pré. E aí, aqui também, só para ter... também formalizado a reunião pós-evento, o que funcionou, o que não funcionou, como que a gente pode melhorar, o que deu errado, né, o que deu totalmente certo, o que a gente vai replicar para o próximo, jogar na mesa todos juntos, não perder essa oportunidade. E isso acho que deve ser feito até uma semana, no máximo, depois do evento. Pode ser alguns dias depois, não precisa ser tão imediato, né, quanto o contato que vocês vão fazer com o thank you mail, por exemplo, mas... também que não tenha aquele tempo de esquecimento ou de outras prioridades e passou o evento, tá? E aí, gente, no final, acho que é mais ou menos isso, né? A gente sempre tem que tentar fazer o melhor, criar uma estratégia, não só estar lá, né? Não só fazer um evento, não só participar de um evento, né? É a gente fazer o melhor possível, extrair o máximo possível dessa oportunidade que custa, né? E que não só custa dinheiro, ela custa muito
recurso, gente focada, horas de trabalho, né? Então, que a gente possa aproveitar ao máximo, que a gente faça o melhor, para que a gente consiga, consequentemente, se posicionar super bem no mercado e aproveitar bastante a nossa participação no evento como um todo, tá bom? Então, pessoal, de conteúdo hoje era isso. Aqui estão os meus contatos, tá? Ah, tá faltando o C, desculpa, gente, é Bruna Gonçalves, tá? Meu celular aqui tá certinho. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou mandar um e-mail para vocês com a pasta que vai estar essa apresentação. Hoje ainda eu consigo mandar. E se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada. A gente tem um checklist. Então, Nádia, eu consigo mandar um modelinho de checklist para vocês, sim. Eu não sei se a SAP tem, mas eu tenho. Então, eu posso colocar lá no Jam, só para vocês darem uma olhada nos pontos que a gente leva em consideração, tá bom? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, a gente vai se falando em paralelo, tá? Estou à disposição. E teremos uma próxima sessão, teremos cadência também de treinamentos, algumas novidades que a gente vai compartilhar com vocês em breve, tá bom? Com alguns speakers externos também, enfim. Então, é isso. Obrigada pela participação de vocês, mais uma vez, pelo engajamento, pelas perguntas. Bom final de semana a todos e até a próxima. Até breve. Tchau, gente. Obrigada e um abraço. Tchau, tchau.